O som tá bom? Agradeço a todos vocês que me convidaram, permitiram estar aqui. Antes de começar, eu tenho que realmente falar um pouquinho disso. Quando começou a pandemia, que tudo parou, né? Eu aproveitei para parar também, porque já tinha muitos anos que eu tinha muitas atividades simultâneas no movimento espírita. E foi a primeira vez que eu parei realmente. E eu falei, vou aproveitar para eu fazer minha análise. Já estou na idade de reavaliar e pensar direito o que deu certo para corrigir para frente. Então, realmente não fiz nada. Então, assim, as pessoas que estão me vendo fazer hoje, ao vivo aqui, essa live, é porque a Ana Paula tinha marcado comigo desde fevereiro, antes da pandemia. Então, muita gente falou, faz, eu falei, não estou fazendo nada, estou parado. Então, mas o que era marcado, né? Sabe que eu nem estou achando ruim, viu, Ana Paula? Tô até gostando do negócio. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Antes de começar, já começando, vamos lembrar uma passagem que está no Evangelho, que é do cego Bartimeu. Todos conhecem essa passagem, é uma pessoa nomeada no Evangelho, Bartimeu, filho de Timeu, quer dizer, era um judeu que conhecia a mensagem. E ele estava sentado à beira do caminho. O caminho estava do lado, que é o conhecimento, e ele estava à beira do caminho. Simbolicamente, ele não fazia uso das informações que ele já detinha. E Jesus vai passando, e ele gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passava, e ele gritava, mas Jesus parou lá na frente e mandou que o chamasse, e ele se levanta, joga a capa fora, e Jesus o cura, né? Ele queria ver. E Jesus lhe dá a oportunidade da visão. Misericórdia é o que a gente deseja. Misericórdia é o que ele pedia. Ele se via em situação de dificuldade, de dor, com deficiências. E, vendo o Cristo passando ali, ele roga por misericórdia. E Jesus, na sua bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A primeira bem-aventurança, que é importante a gente citar, todos falaram dela, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Para a gente começar a falar sobre misericórdia, a gente tem que falar sobre humildade. A humildade é o justo entendimento que nós temos de nós mesmos em relação ao próximo, ao mundo, ao infinito e a Deus. Esse justo entendimento é algo difícil de ser alcançado, porque a gente às vezes se supervaloriza, ou às vezes a gente se subvaloriza. Normalmente a gente está sempre se supervalorizando. A gente é o copo cheio. E o copo cheio não cabe mais nada. E sem a humildade a gente não alcançará o reino dos céus. Porque é deles, dos humildes, o reino dos céus. Então precisamos, nesse momento, nos despir desses conhecimentos, essas informações excessivas que nós temos para procurar esse entendimento. Misericórdia, que quer dizer miséria, sofrimento, deficiências, dificuldades e córdia, coração. Misericórdia, coração que se sensibiliza pela dor alheia, que se sensibiliza pelas dificuldades do outro. É o coração que se compadece, coração compadecido. É o que nós devemos buscar, porque Jesus disse que alcançará a misericórdia aquele que for misericordioso. Então, quem de nós não precisa de misericórdia? Quem de nós não tem deficiências, não tem dificuldades, não passa por dores, por aflições? Ou não passará? Porque haverá o dia em que nós necessitaremos de misericórdia. Quando nós estivermos sozinhos, sem questões materiais que possam nos distrair. E aí haveremos de ter necessidade dessa misericórdia, mas se nós não formos misericordiosos, como alcançaremos?
A lei de Deus é de justiça. E o seu amor é misericordioso. Mas se nós não fizermos, em termos a misericórdia, a gente vai estar apenas recebendo a justiça, que é olho por olho, dente por dente, a cada um segundo as suas obras. Então é muito necessário isso. Há uma dificuldade nossa de ter misericórdia, de sensibilizar pelo outro. E essa dificuldade ela é muito antiga, isso faz parte da nossa essência de crescimento, do que somos, por uma série de razões. Por exemplo, a gente vai encontrar nos discípulos, em Levi, uma passagem que está no livro Boa Nova, chamado Sermão do Monte. Humberto de Campos diz que naquele dia de manhã, Levi, na sua casa, Levi era uma pessoa importante, o único que tinha um emprego muito bom, era letrado, e ele recebeu um grupo de pessoas querendo saber sobre a mensagem de Jesus. Tinham ouvido falar, tinham ouvido Jesus, e eles se empolgaram com aquilo, porque nesse grupo eram pessoas maltrapilhas, mendigos, doentes e aleijados. E Levi os recebeu. Quando Levi viu aquele grupo, e eles querendo participar, querendo ajudar, querendo fazer parte, saber mais, Levi disse para eles, mas como vocês vão poder ajudar? Como vocês vão contribuir? Olha só a situação de vocês. E Levi foi falando deles, e eles foram ficando cada vez mais para baixo. E saíram tristes, mas ainda assim se propuseram a ir ouvir Jesus no fim da tarde, no sermão que Jesus ia dar, no Sermão do Monte. O interessante é que Humberto de Campos diz que logo após eles saírem, chega Jesus com André. E quando Jesus e André chegam, Levi conta a história, fala, olha só, teve aqui esse grupo de pessoas querendo, o que eles iam contribuir? Para que a gente vai passar a mensagem para essas pessoas? E aí Jesus, com um olhar compadecido, dá 3 tapinhas nas costas de Levi e diz assim, Levi, mas olha só, se a boa nova é algo tão bom, como não será para essas pessoas? Esses que já não têm nada no mundo? Então é preciso levar a boa nova para todos. Já pensou se a boa nova fosse apenas para os vencedores do mundo? Como não seria? Os guerreiros, os vitoriosos. Primeiro que a boa nova não seria pregada no campo, ao ar livre. Cada um iria construir um templo maior de pedra para se mostrar. E logo em seguida iriam disputar entre si, porque são guerreiros que não são acostumados a perder. E as guerras fratricidas se imperariam no mundo. Quase que Jesus estava fazendo uma profecia do que faríamos posteriormente. E no final da tarde, aí nós tivemos as bem-aventuranças. É interessante, porque nós temos ali um discípulo. E o entendimento dele naquele momento era um entendimento que nós ainda carregamos dentro de nós. Essa herança de supremacia, ela é muito antiga. No livro Caminho da Luz, Emmanuel nos diz, nós sabemos, que muitos espíritos, milhões, vieram lá de Capela, da constelação de Cocheiro, quando aquele mundo passava por transições, e eles não puderam permanecer lá, porque, embora muito inteligentes, eram desprovidos, tinham pouca moralidade. Então, eles vieram para a Terra contribuir. Chegando aqui, esses milhões de espíritos reencarnaram, e aos poucos eles foram agrupados em 4 grandes raças. Nós tivemos os judeus, os egípcios que menos problema tinham, retornaram mais rápido. Nós tivemos os hindus que foram ali por margem do Ganges e se desenvolveram. E nós tivemos os árias, os arianos, que se desenvolveram ali na Ásia e migraram para a Europa. E lá, junto com os selvagens que já tinha aqui, eles desenvolveram o povo europeu. Emmanuel diz que nós temos e agradecemos ao europeu, a esse grupo de espíritos que trouxeram suas características de lá, características como racionalidade, como organização, intelecto, valorizavam isso, mas eles não tinham religiosidade. Tanto é, diz Emmanuel,
que eles chegaram na Europa em torno de 10 mil anos antes de Jesus. Mas somente conseguimos, hoje em dia, através da arqueologia, localizá-los em torno de 4 mil anos de vestígios, porque, na época, a única maneira que tinham os espíritos de marcar sua presença na Terra, dos povos, era através da religiosidade, dos templos, de coisas assim. E eles não tinham. Eles eram os mais revoltados. Revoltados contra estarem aqui na Terra. Então, intimamente, intuitivamente, eles tinham raiva. E esta raiva se demonstrava através da dedicação, do esforço de dominar o meio ambiente e de se manter aqui. Então, nós temos, desse grupo, essa questão de valorização da informação, do excesso de informação. Somos o que somos hoje. O intelecto é o mais importante. As informações, quanto mais temos, mais importância nós damos. Mas nós temos muita dificuldade de sensibilização, de sentir o próximo, de sentir as dificuldades do outro, de nos colocar no lugar do outro. E isso é misericórdia. Como que a gente tem misericórdia se a gente não consegue se colocar no lugar do outro? Então, talvez, depois de tanto tempo tentando esses caminhos do excesso de informação, da valorização do intelecto, talvez seja o momento de nós valorizarmos as relações, os sentimentos. Esse é um momento muito importante para que a gente possa fazer isso. Porque senão, como vamos fazer? Misericórdia, coração compadecido. Nos compadecer pelo outro. Como a gente pode se compadecer pelo outro se a gente não conhece o outro, não se coloca no lugar do outro? E para fazer isso, não existe outra maneira senão entender a nós mesmos. Nós precisamos nos dedicar a nos compreender. Não existe outro caminho fora do autoconhecimento. A gente tem tentado tudo até hoje, e já tentamos. Estamos aqui, espíritos que já reencarnaram inúmeras, milhares de vezes. Na área da religião, todos aqui que eu estou vendo, provavelmente. Nossa, nós dominamos assim. Pegamos o livro dos Espíritos a primeira vez e falamos assim, gente, é isso que eu acredito. Leu o Evangelho segundo o Espiritismo e falou, nossa, isso aqui é tudo que eu sempre imaginei. Mas, no entanto, olha as nossas dificuldades. Nós temos muitas, e a dificuldade no relacionamento com o outro é que tem nos mantido presos aos sofrimentos que nós temos vivenciado. Todos nós. Então, precisamos buscar, de alguma forma, essa sensibilização pela dor alheia. Por exemplo, em 1908, nasceu aqui no Brasil uma mulher que se chama Aracy de Carvalho. Talvez vocês tenham ouvido falar. Ela era descendente, por parte de mãe, de alemãos. A mãe era alemã. Por parte de pai, de Portugal. O pai era português. Ela foi morar, nasceu no Paraná. Casou-se em 1930 e viveu 5 anos. Teve um filho e se separou. Naquela época era muito difícil para uma mulher que havia se separado do marido, do casamento, aqui no Brasil. Então ela resolveu ir para a Alemanha morar com a tia. E para lá foi. Em 1935, 36. Como ela tinha essa descendência, ela falava fluentemente o alemão, falava fluentemente o português, mas também o francês e o inglês. Em razão disso, ela conseguiu um trabalho no consulado, na Embaixada Brasileira de Hamburgo. E lá ela trabalhou e se tornou chefe do setor de passaportes. Nós estamos falando de 1937, 1938. Naquela época, o nazismo já era muito forte lá. E as dificuldades dos judeus já começavam a ficar grandes. Em novembro de 1938, nós tivemos a Noite dos Cristais, que foi aquela noite quando os judeus invadiram as lojas, os alemães invadiram as lojas e as casas dos judeus. Eram os alemães pessoas comuns, não eram um exército. E mataram muitas pessoas, roubaram. E os judeus começaram a fugir da Alemanha de alguma forma. Só que as limitações já eram muito grandes para eles saírem.
uma circular secreta foi assinada pelo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, na época, circular 1127, se não me engano, e essa circular secreta dificultava a emissão de passaportes para judeus para vir para o Brasil. Então, publicamente não era dito, mas as embaixadas não podiam emitir vistos para judeus. E a Araci, que na época era responsável, ela buscou de inúmeras maneiras conseguir que esses passaportes fossem assinados. Ou ela conseguia passaportes com o setor de polícia sem o J vermelho, que caracterizava os passaportes dos judeus, ou ela pegava os passaportes dos judeus e colocava junto com um monte de papelado e já levava para o embaixador assinar, e ele assinava sem saber. Então, de inúmeras maneiras, ela conseguiu passaportes para centenas de judeus. Muitos. E alguns refugiados narraram que, não apenas isso, que quando eles iam entrar nos navios, eles eram revistados. E todos os bens que eles carregavam, dinheiro ou joias, eram confiscados. E ela, então, muitas vezes entrava nos navios com eles, como ela era representante do Brasil, da embaixada, ela não era revistada. Então, ela colocava nos seus bolsos dos casacos as joias e os dinheiros para poder, dentro do navio, devolver. Então, desta maneira, ela conseguiu salvar muitas famílias. Centenas, não se sabe bem a quantidade, porque ela nunca falou sobre isso. Ela passou despercebida. Ninguém soube. Em 1942, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha. Então, ela teve que voltar para o Brasil. Se casou aqui na Embaixada do México, porque aqui não podia casar de novo, com Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. E então, ela passou a vida assim. Ninguém nunca soube de nada. Ela não comentava sobre o assunto, nem com os familiares. Na época, por causa das questões civis, e depois por discrição mesmo. Até 1980, quando uma judia polonesa, alemã polonesa, resolveu que o Museu do Holocausto de Jerusalém deveria valorizar aqueles que trabalharam. E onde estava o anjo de Hamburgo, que não tinha sido lembrado ainda? Mas quem era o anjo de Hamburgo? Araci de Carvalho. E então, em 1982, o Museu do Holocausto colocou o nome dela na Rua dos Justos, na lista dos não-judeus que haviam trabalhado e lutado pelos judeus na época do Holocausto. Ela recebeu uma homenagem pelos israelitas em São Paulo, e um jovem perguntou para ela assim, por que ela tinha feito isso? Ela não era judia. Por que ela tinha se arriscado tanto por judeus? E ela respondeu assim, simplesmente, porque todos somos irmãos. E ela desencarnou em 2011, com 101 anos. E mesmo para a família, ela pouco falava sobre isso. O que é isso? Que sentimento é esse? Que se sensibiliza pela dificuldade dos outros. Misericórdia. O coração que se compadece pelo outro. Se sensibiliza pelas dificuldades do outro. Quando a gente vai no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 886, a gente vai ver Kardec perguntando o que era caridade para Jesus, como ele a entendia. E aí nós temos essa resposta que todos nós sabemos de qual? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade. Fora da caridade não há salvação, a gente sabe bem isso. Mas fazer essa caridade é o nosso grande fanal, nosso compromisso que não temos conseguido vivenciar ainda na sua totalidade, não. Como fazer a caridade? Sem misericórdia. Sem benevolência e indulgência, para que consigamos perdoar as ofensas. Como perdoar as ofensas se eu não compreender o outro nas suas fragilidades e entender por que o outro agiu mal para comigo? Se eu tenho dificuldades, vou compreender as dificuldades dele. Então, fora da misericórdia, não tem perdão.
E quando Pedro perguntou para o Cristo, né, ter quantas vezes, que Jesus dá aquela resposta, não, 7 vezes, 70 vezes 7, que tem a ver com a questão de Caim, 7 vezes, com a questão de Lameque, que a Gênesis diz que Lameque foi o segundo homicida que matou 2, e que dá a entender que talvez tenha matado Caim, e que Caim seria punido 7 vezes, e Lameque 70 vezes, 7 vezes. Então, esse perdão contínuo que nós temos que exercer, como vamos fazer? Se não nos sensibilizarmos com a dificuldade dos outros. Não é fácil isso. Por exemplo, a gente vai encontrar no livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos, a lição do discernimento, que é aquela passagem da mulher adúltera. O que acontece é que, depois daquela passagem, aí Humberto de Campos traz o diálogo de Jesus com Pedro. Porque acabou aquela situação, a mulher se foi, ninguém a acusou, Jesus disse também, eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas Pedro não engoliu aquilo. E aí Humberto de Campos diz que aí voltam conversando e Pedro fala, mas Senhor, o que haverá de ser do mundo se essas pessoas não forem punidas? Uma mulher dessa é um perigo para os lares honrados. E aí Jesus diz para ele assim, mas e quem poderá aprofundar nas razões, nos motivos? Acaso essa mulher não passará por provações muito grandes? E aí Pedro, mas ainda assim. E ele não desiste, ela tinha que ter sido punida. Aí Jesus diz, mas será que ela não foi induzida por outras pessoas? Será que outros homens não a conduziram a essa situação e a abandonaram? E aí Pedro, não satisfeito, então esse homem tem que ser punido. Então alguém tem que ser punido. Se não é ela, é ele. Então ele tem que buscar ele e punir. E aí conta Humberto de Campos que, acompanhando a conversa, e uma senhora idosa. E quando ela ouve isso, ela diz assim, ó, grande Galileu, eu conheço o homem. Essa moça é filha da minha irmã. A minha irmã é cega, passa por muitas provações. E essa moça vinha hoje para o mercado com dinheiro para comprar mantimentos. E o homem tentou assaltá-la. E para que ela não fosse roubada, ela lutou com ele e conseguiu expulsá-lo. E quando ele foi expulso, né, pela mulher, ele então, para não deixar por isso, ele começou a gritar para as autoridades que aquela mulher era uma adúltera e começou a contar as coisas que ela fazia. E em razão disso, ela foi presa e levada lá para Jesus. Aí Pedro inflamou. E quem é esse homem? Diz onde é que ele está, que eu vou pegar ele. E aí a mulher falou, aqui, está ali, está ali. Aí eles saíram correndo e Jesus caminhando. Aí ele chega numa casa de peregrino e ela fala, aqui dentro, ele está aqui dentro. Ele chega, empurra a porta, irado. Quando ele corre atrás da porta, está o homem lá. Na hora que ele agarra o homem, que ele olha, era um conhecido dele, que frequentava a casa, parente da sogra. E ele olha para aquela situação, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, e agora? E Jesus diz assim, pois é, Pedro, na medida com que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. Há de se ter muito discernimento para se julgar. Como não ter discernimento? Como ter discernimento se a gente não tiver misericórdia? E como ter misericórdia se a gente não conhecer a nós mesmos e nos perceber frágeis e com dificuldades? Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca se percebeu em situação difícil? Não é fácil, não. E nesse processo de sensibilização, que é o que nós temos que buscar, sensibilização pelos outros, que não é algo que a gente consegue fácil e rápido, mas é um procedimento e um processo que nós temos que buscar. Eu me lembro de uma situação que eu passei há muito tempo atrás. O Centro Espírita Antônio de Pádua tem uma instituição que chama Lar Maria de Nazaré. Ela foi fundada em 1982. Pensa bem, nós vamos fazer 40 anos. Foi fundada, foi criada para fazer amparos sociais, serviços sociais. Então, as pessoas do Centro Espírita construíram casinhas, as pessoas eram pegadas debaixo da ponte, famílias colocadas lá e cuidado delas. E isso foi por muito tempo. Até que
Lá no início da década de 90, já tinha muitas construções no terreno e fez-se uma creche. Fez-se um primeiro convênio com a prefeitura e passou a funcionar uma creche. Em 1995, a creche deixou de existir e passou a ser uma instituição de acolhimento de crianças, vulgarmente orfanato, né? E isso perdurou por muitos anos. Nessa época, eu ia lá de vez em quando, ajudava de vez em quando, um pouquinho. Tinha muitos meninos, a gente, na época, eu era jovem, estudava, né? Tem que fazer caridade, então eu ia. Mas só ia e voltava. E em 2006, eu assumi a direção da instituição, junto com outras pessoas. E tinha muitas crianças, muitos adolescentes, e foi um trabalho muito difícil. Mas eu fazia por dever, por compromisso mesmo. E não tinha amor, essas coisas não, mas era o dever. Quem olhava de fora falava assim, nossa, mas que missão. Na verdade, não tinha missão, era o compromisso mesmo. Tem que resolver as situações, vamos resolver as situações da melhor forma possível. Só que o problema era porque a convivência com as crianças e vendo a situação deles, que tinha que voltar para as famílias, porque quando eu vi a situação daqueles meninos, e a adoção é uma coisa difícil, ainda é até hoje, muito burocrática, e eram meninos grandes. A única solução que na época a gente viu foi conseguir retorná-lo para as famílias de origem. Mas as famílias não tinham interesse, né? Às vezes a gente não achava as mães, nem os pais. Então, uma maneira de diminuir a dificuldade deles foi a gente buscar os parentes, a família extensa. E aí a gente foi encontrando, né, tios, tias, avós, mas chegando lá a gente tinha que convencê-los. Então, a ideia foi assim, ir lá e pedir para eles assim, você sabe, fulano, que é parente seu, que está na instituição? Ah, sei, todos sabiam. Ele está precisando sair um pouquinho para passear. Será que não pode vir aqui, você ficar com ele um domingo? A gente traz de manhã e pega de tarde. E aí, muitos concordavam, porque era só um dia, né? E aí a gente começou a fazer isso. Enchia o carro de menino de domingo de manhã, saía rodando os bairros, deixando um por um, e ia pegar de tarde. E aí foi assim, só que o problema é que para os meninos, aos poucos, os meninos iam se apegando àquelas pessoas e também aquelas pessoas começaram a se apegar. Na verdade, foi um programa que deu muito certo. E quando a gente ia pegar os meninos de tarde, os meninos não queriam vir. E às vezes os familiares também começavam a se emocionar, e era uma choradeira, e era terrível. Então, foi a primeira vez que eu comecei a realmente me sensibilizar com aquela situação. Porque quando eu via a dor deles de voltar para a instituição, era muito difícil. E na época eu lembro que nós tínhamos fiscalização de promotores, promotora regional teve lá, e aí eu contei essa história, falei assim, doutor, olha a situação assim, assim, assim. E a gente tem que resolver isso. E ela falou assim, você não faça isso, porque se você fizer isso sem a ordem judicial, você vai responder se alguma coisa acontecer com isso. Eu falei, doutora, se eu for esperar a ordem judicial, a gente está frito, esses meninos não saem daqui. Mas então foi algo que hoje eu agradeço, porque foi a primeira vez que eu comecei a me sensibilizar, sentir o problema deles. E aí, dessa hora em diante, é que as coisas mudaram, né? Na minha visão deles. É claro que os problemas continuaram e não foi fácil para resolver isso. Mas, para mim, foi um marco muito grande. Hoje em dia, a gente já não faz mais esse trabalho. A gente já tem 2 anos que encerrou. A instituição trabalhou 22 anos com isso, 23 anos. Eu trabalhei 12 anos. Hoje a gente faz outros projetos, né? Com crianças e adolescentes, mas que moram no bairro, que moram fora. Projetos de música e outras coisas. Mas para mim foi muito marcante. Nessa época, no mundo que a gente está vivendo, onde a gente vê tanto radicalismo, onde os posicionamentos estão sendo radicais até de nós cristãos.
de nós espíritas defendendo o que é certo, mas usando a agressividade para defender o que é certo, acusando o outro lado, a gente vê que está faltando muito misericórdia para nós. Se a gente não consegue conviver com as diferenças e aceitar que o outro seja diferente, que o outro pense diferente de nós, é porque nós não estamos tendo misericórdia. Toda vez que a gente se irrita, toda vez que um posicionamento de alguém, de outras pessoas, nos faz ficar irritados e que a agressividade brotar dentro de nós para defender o que é certo, é preciso entender que nós temos que colocar a misericórdia na frente. Porque senão, mesmo defendendo o que é certo, nós vamos estar no caminho errado. Tem uma frase de Chico Xavier que diz assim: existem muitas pessoas que estão no caminho do céu e que vão parar no inferno. Nós somos esses que estamos no caminho do céu. E que muitas vezes, quando a gente vê, a gente foi parar lá no inferno. Porque a gente não percebe que, na defesa do que é certo, a gente não pode usar outros valores que não sejam os de Jesus. Cristo foi humilhado, preso, ridicularizado, crucificado. E do alto da cruz, olhando para os algozes, ele apenas disse: eles não sabem o que fazem. Então, se a gente não tiver um comportamento nessa direção, a gente vai estar contra tudo aquilo que a gente já sabe que é certo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é a base para que a gente possa vivenciar a mensagem de Jesus, que nós já entendemos ser certa. Nós somos descendentes desses arianos racionais, organizados, intelectualizados, mas ainda com dificuldades de sentimentos. E o sentimento mais nobre é o amor. Então, o nosso objetivo tem que ser esse. E a gente não consegue isso de uma forma fácil e rápida. Precisamos conviver com o outro. Precisamos vivenciar a dificuldade alheia. Tem uma mensagem, tem uma crônica de Humberto Campos, também no livro Contos de Apolos 19, em que ele conta que existia uma mulher que era muito religiosa, muito religiosa. Ela cuidava da sua vida, dos seus familiares, morava numa casa no 2º andar. E, após ela encerrar suas atividades, ela se dedicava a ler obras que são boas e a orar. O sonho dela era ter uma visão de Jesus. Então, ela se dedicava a isso. E aí, Humberto Campos diz que ela, através do esforço, do estudo e da oração, ela havia alcançado grandes padrões de humildade e de entendimento das leis de Deus. E se dedicava a isso. E os anos se passaram, e ela nesse desejo de ver Jesus. E para isso ela estudava e orava. Diz Humberto Campos que passaram-se anos. As rugas se fizeram no rosto, os cabelos negros começaram a embranquecer. E ela, nessa dedicação. Um dia, ela orando na janela do alto, ela vê como se uma névoa fosse fazendo do lado de fora. E essa névoa se materializou e quando ela olha, o próprio Cristo. E quando ela vê o próprio Cristo, ela se assusta, se coloca em êxtase. E Jesus se materializa caminhando na direção dela. E Jesus vai caminhando e ela paralisada. E Jesus passa por ela e não dá atenção para ela. E Jesus caminha e desce e vai para a rua. E ela sai do susto e quando olha, Jesus passou. E ela então corre atrás.
Quando ela desce as escadas, que chega na rua, Jesus está parado, no meio do povo caminhando. Ela chega então se ajoelha aos pés do Cristo, e em lágrimas ela diz: ó Senhor, quanto que eu desejei por esta visão. E Jesus diz a ela assim: precisamos ajudar. Hoje, um mensageiro dos céus passará por aqui. E preciso de alguém que o ampare. É uma criança recém-nascida, sem pai e sem casa. Passará por aqui nos braços de uma mãe maltrapilha. Esse mensageiro dos céus precisa da ajuda para que no futuro possa trabalhar pelo próximo. E ela diz então: Senhor, eu cuidarei dele. E quando ela olha para a multidão, e quando ela volta os olhos, Jesus tinha desaparecido. Então ela se levanta e ali permanece. Quando mais tarde, um pouquinho, passa uma pobre mulher com um bebê recém-nascido nos braços, doente e faminto. Então ela acolhe essa criança com essa mãe, ajuda, dá remédio, alimento, e desse dia em diante, ela passa a terminar suas atividades. Ao invés de ir lá para a janela orar e estudar, ela descia para a rua para ajudar qualquer um que passasse. E os anos, então, se desdobraram sobre isso. Até que, mais tarde, ela novamente tem a visão do Cristo. E ele, então, olhando para ela, diz: é através do cuidado com o próximo que nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Através da misericórdia, nós vamos reafirmar aqui. Somente a misericórdia, que é o coração compadecido, vai fazer com que a gente saia desse patamar de intelectualidade fria, de ações repetitivas, mesmo nos movimentos religiosos, para alcançar padrões de comportamento que são valores do sentimento em ação, socorrendo aqueles que sofrem, quem quer que seja, em qualquer lugar. Se nós não vivenciarmos o amor em algum grau, nós vamos desencarnar. E nesse momento de solidão conosco mesmo e com a nossa consciência, nós talvez necessitaremos da misericórdia. Na misericórdia de outros corações. Mas como alcançar a misericórdia? Se nós não tivermos dado misericórdia? Como vamos receber se não demos? Deus é misericórdia, mas é justiça. Ele clama para que nós possamos vivenciar o seu amor. O amor que o seu Filho eleito, que Jesus nos trouxe, que vivenciou. E nós somos os espíritas. Nós somos aqueles aonde se espera o mais, a vivência maior. Talvez já seja a hora de nós diminuirmos a valorização do excesso de informações, da intelectualidade pura, e nos dedicarmos, em definitivo, a vivenciarmos essa misericórdia. Pois sem ela, o que será de nós? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Jesus possa nos ajudar. E que nós possamos nos dedicar, a partir de agora, a nos sensibilizar com o outro que sofre, com o outro que tem deficiências, com o outro que tem defeitos, com o outro que nos machuca, mas que é um irmão nosso e que, portanto, merece o nosso carinho e a nossa atenção. É isso.